irmãos, muito bom dia. Um prazer estar novamente aqui nessa igreja, com amigos. Pastor Judiclei e Pastor Fábio são amigos queridos, homens de Deus que têm também abençoado muito a minha vida. E a gente está alegre por poder compartilhar uma porção das Escrituras com os irmãos. Para tanto, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 6 ao verso de número 31. É um texto relativamente longo, todavia julgo de fundamental importância com que leiamos aquilo que as Escrituras têm a nos dizer. Na medida que você for achando a passagem bíblica de Atos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 31, eu peço a você que, em reverência à palavra do Senhor, se coloque de pé para que a gente leia as Escrituras. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. E nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, e certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoitos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Meu Pai, oramos mais uma vez e pedimos que o Senhor ilumine nossos corações através da exposição das Escrituras. Que esse texto possa nos
exortar, nos admoestar, nos consolar e impregnar os nossos corações do desejo ímpar de pregar o Evangelho e de anunciar as boas novas de Cristo a todos quanto pudermos. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, antes de eu fazer a exposição do texto que acabamos de ler, julgo que seja necessário que façamos algumas considerações. Primeiro, as Escrituras nos dizem que Paulo tensionava ir em direção à Ásia Menor. Isso é extremamente implícito, claro. Na verdade, o desejo paulino era dirigir-se à cidade de Éfeso. Boa parte dos intérpretes entende dessa forma. Contudo, o texto que lemos nos mostra que, por 2 vezes, o Espírito do Senhor não permitiu que Paulo atingisse o seu objetivo. A Bíblia nos diz que Paulo, na ocasião, teve uma visão de um varão macedônio que, de forma dramática, lhe pedia que passasse a Macedônia e o ajudasse. O texto, e você leu comigo, é claro em afirmar que Paulo, juntamente com os que com ele estavam, concluíram, entenderam que Deus estava mudando o rumo de suas vidas, levando-os a um destino diferente daquilo que estava em seus corações, ou seja, levando-os à Europa e especialmente à cidade de Filipos. Filipos era a capital da província chamada Macedônia. Era localizada em um território que hoje pertence à Grécia. Era uma cidade importante devido à sua localização junto à principal estrada que cortava a Macedônia no sentido leste-oeste e que servia de caminho entre a Ásia e Roma. Portanto, era uma cidade extremamente emblemática e relevante. Ademais, Filipos era uma cidade bem rica, extremamente próspera. Nela era possível encontrar inúmeras minas de ouro e de prata. Se não bastasse isso, Filipos era uma cidade extremamente religiosa. Era possível encontrar naquele local ou naquela localidade cultos frequentes às divindades romanas, como Júpiter, Juno e Marte. Foi para essa cidade que o Senhor levou Paulo. Foi para essa localidade que o Senhor levou o apóstolo Paulo, juntamente com outros irmãos, com o intuito de anunciar o Evangelho, bem como estabelecer a plantação de uma igreja naquela localidade. Considerações feitas, meus irmãos. Permita-me extrair do texto que acabamos de ler algumas lições práticas da vida de Paulo e de como ele glorificou a Deus na chegada do Evangelho à Europa. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que Paulo glorificou a Deus, mesmo quando, diante da sua vontade, decidiu obedecer à vontade e fazer a vontade do Senhor. É interessante isso. Se você for fazer uma leitura do livro de Atos, você vai perceber que Paulo sempre nutria esse desejo de chegar à Ásia Menor, era um objetivo dele. Contudo, quando o Senhor bloqueia os seus caminhos, ele é tomado pela convicção, pela certeza de que o que ele precisava era obedecer à vontade do Senhor, mesmo porque Paulo entendia e discernia e compreendia que quando Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. O que nos leva a entender também que Paulo compreendia que se Deus for contra nós, quem será ao nosso favor? Na verdade, Paulo era um servo obediente, um servo fiel.
Ele tinha motivos absolutamente justos e lícitos. Ele queria pregar o evangelho. O propósito dele era ir à Ásia Menor, estabelecer igrejas, plantar o evangelho, proclamar as boas novas de Cristo. Todavia, apesar disso, ele não foi orientado pelo Senhor a fazê-lo, o que nos leva a entender também que nem tudo aquilo que a gente faz no Senhor é do Senhor. Eu não sei se você já se deu conta, mas às vezes a gente vê inúmeras pessoas dizendo que eu estou fazendo isso é para Deus, é para o trabalho de Deus, para a casa de Deus, para louvor de Deus, mas o fato da gente fazer alguma coisa que efetivamente seja para Deus não significa dizer que Deus esteja nos dirigindo a fazer aquilo especificamente. Na verdade, Paulo tinha o feeling, ele tinha o discernimento, ele tinha o entendimento de que o que ele precisava era obedecer ipsilíteres à vontade do Senhor, e portanto ele subjuga a sua vontade no intuito de obedecer aquilo que Deus desejava com que ele fizesse. Segundo lugar, ou segunda lição que a gente tira desse texto, é que Paulo glorificou a Deus ao fazer da oração a base da sua missão. Se você for ler o texto detalhadamente, você vai perceber que quando Paulo chega a Filipos, a primeira coisa que ele procura é um lugar de oração. E é interessante observar o artigo indefinido um. Aliás, essa era uma ação comum a Paulo. Toda vez que Paulo chegava a uma cidade, ele procurava uma sinagoga. Ele procurava um lugar onde os judeus estavam reunidos para que ali, prioritariamente, ele pudesse pregar o evangelho. Só que quando ele chega em Filipos, ele não encontra. O que leva os intérpretes a entenderem de que possivelmente Filipos não possuía 12 prosélitos ou 12 judeus que pudesse constituir uma sinagoga, o que leva Paulo a procurar um lugar onde ele pudesse, de certa forma, orar. E o interessante é que Paulo vai em direção ao rio, talvez porque alguém lhe disse ou porque alguém lhe falou que tinha um grupo de mulheres que comumente se reuniam ali na expectativa de encontrar um lugar de oração, o que nos mostra detalhadamente que Paulo não ousava fazer missões, de que Paulo não ousava fazer absolutamente nada sem que antes ele invocasse a Deus e clamasse a Deus e pedisse a Deus que abençoasse as suas vidas, ou a sua vida e o seu ministério. Paulo, na verdade, tinha o discernimento, tinha a compreensão, tinha a certeza e a convicção de que um ministério bem-sucedido é um ministério que está fincado, estribado, fundamentado em oração. Os puritanos costumavam dizer que fazer a obra de Deus sem oração é prepotência e arrogância. Paulo era um cara especial, a gente sabe disso. Um homem extremamente culto, um homem letrado, um doutor que possuía conhecimento não somente da cultura judaica, não somente da Torá, mas um homem que conhecia e que entendia e que discernia muito bem os valores e os detalhes de toda a cultura grego-romana. Era um homem extremamente capacitado, contudo ele entendia que não é possível fazer absolutamente nada sem que antes nós nos humilhemos diante do Senhor e pedimos sobre as nossas vidas a sua bondade, a sua graça, o seu amor e a sua bênção, a fim de que a gente possa desenvolver efetivamente aquilo que Ele nos chamou a fazer. Terceiro lugar, Paulo glorificou a Deus quando mesmo em lutas e batalhas espirituais ele confiou no Senhor. Ainda que Paulo soubesse que a sua luta era eminentemente espiritual, você não vai perceber Paulo, em nenhum momento das Escrituras, elucubrando os métodos fantasiosos para expulsar ou amarrar demônios, ou até mesmo travar batalhas hercúleas contra o adversário das nossas almas. Porque repare o texto. O texto diz que ele procura um lugar de oração. Mais uma vez eu menciono o artigo indefinido 1. E ele encontra um grupo de mulheres, e ali ele prega o evangelho. E aquelas mulheres têm uma experiência com Cristo, sendo regeneradas pelo Espírito Santo e, portanto, sendo convertidas pela ação do Deus Todo-Poderoso. E essas mulheres, dentre elas uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, constrange a Paulo para que Paulo se hospedasse em sua casa, ou para que Paulo começasse efetivamente a reunir-se naquele lugar. E é o que Paulo faz. As Escrituras nos mostram, meus amados e queridos irmãos, que Paulo começa a fazer isso. E num determinado momento, enquanto Paulo se dirigia, e aí o artigo muda, se você for ler, você vai perceber que não é mais um lugar de oração, o artigo indefinido 1 é transformado em artigo definido o, ou seja, Paulo vai para o lugar de oração, que subentende-se que era na casa de Lídia, ou em algum outro local pertencente àquela mulher, ou aquelas que com ele estavam, no intuito de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas. E quando ele faz isso,
o adversário das nossas almas se levanta contra ele. E eu não sei se você já se deu conta, mas geralmente é assim. Quando a gente resolve buscar ao Senhor e depender do Senhor e clamar a Deus e invocar a Deus e pedir com que Ele esteja com suas poderosas mãos sobre nossas vidas, quando nós fazemos a oração base do nosso ministério, quando a gente faz da oração base para as direções que pretendemos tomar, quando nós entendemos e discernimos, meus amados e queridos irmãos, que nós precisamos efetivamente e eminentemente da bênção do Senhor, nós enfrentamos batalhas hercúleas. E o texto nos mostra Paulo enfrentando batalhas contra o adversário das nossas almas, e as Escrituras são claras em dizer que o demônio dizia: esses que estão passando, ou que estão passando por vocês, ou que estão passando por aqui, parafraseando o texto, são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam e vos proclamam o Evangelho, até que Paulo, em determinado momento, cansado daquilo, expulsa os demônios, ou o demônio que estava sobre a vida daquele indivíduo, que nos leva ao entendimento de uma quarta lição. Paulo glorificou a Deus quando não aceitou receber a glória que pertence somente ao Senhor. Veja bem, Paulo não recebia a honra de homens, ia receber a glória de demônios. Os demônios diziam: estes são servos do Deus Altíssimo, esses são homens que pregam o Evangelho. E Paulo, indignado com aquilo, os repreende aquele demônio, fazendo com que ele cesse de pronunciar ou de anunciar a verdade de que ele era um servo do Deus Altíssimo, pelo fato inequívoco e inquestionável que Paulo vivia efetivamente para a glória de Deus. O que ele queria era glorificar a Deus. Ele tinha ido para Filipos para pregar o Evangelho, para estabelecer o reino, para ministrar as boas novas a quem quer que seja. E o intuito paulino não era atrair para si, meus amados e queridos irmãos, nenhum tipo de glória. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a igreja evangélica brasileira que está absorta em idolatria ou egolatria, ou em pessoas que tentam de toda forma ou de toda maneira roubar a glória de Deus, a gente fica, de certa forma, inebriado, embasbacado e até mesmo questionando que tipo de evangelho é esse que alguns têm defendido e que alguns têm pregado. Eu lembro de uma frase pronunciada por Martinho Lutero, bem no final da sua vida, que ele dizia o seguinte: nós somos mendigos. E essa é a verdade. Na verdade, Paulo entendia de que ele não era nada no processo da missão, de que ele não podia fazer nada na missão se Deus não tivesse com suas mãos sobre a sua própria vida, sobre a sua própria existência, sobre o seu próprio ministério. Daí, o entendimento e a compreensão de que no processo missionário nós não temos o direito de roubar a glória de Deus, mas fazer tudo para a glória de Deus, a fim de que o Deus da glória seja glorificado através das nossas vidas. A quinta lição que a gente aprende no texto é que Paulo glorificou a Deus na noite escura da prisão. É interessante, muito interessante isso. Paulo obedece ao Senhor. O Senhor diz a ele que ele deveria mudar o seu rumo, sua trajetória, de que ele não deveria ir em direção à Ásia Menor, mas que ele deveria dirigir-se a Filipos, e ele assim o faz. Ele prega o Evangelho, pessoas se convertem, uma mulher vendedora de púrpura é impactada pelas boas novas de Cristo, é regenerada pelo Espírito Santo, abre a casa dela para que uma igreja fosse plantada, fosse estabelecida. As coisas começam a fluir, a frutificar, como as Escrituras nos mostram, e de repente Paulo enfrenta uma situação complicada. Ele repreende um demônio que produzia, que proporcionava escravidão a uma menina, a uma moça que dava lucro aos seus senhores, envolvida ou tomada por um espírito de adivinhação, e a Bíblia diz que a consequência disso é que Paulo é preso. Ele é preso. Paulo podia talvez dizer o seguinte: Senhor, vamos combinar uma coisa. Eu te obedeci. Olha, eu fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Eu fiz exatamente aquilo. Eu saí
do meu trajeto, deixei e abandonei os meus propósitos, as minhas perspectivas e os meus alvos, e fui obedecer ao Senhor, e agora parece que eu estou passando por uma situação assim, absolutamente injusta. Não é justo o que eu estou fazendo, ou o que eu estou vivendo, ou o que eu estou experimentando. Você podia nitidamente pensar que Paulo disse isso, mas Paulo não fez, pelo fato inequívoco de que Paulo não encarnou aquilo que eu chamo do espírito de coitadismo, que é muito comum aos nossos tempos. Você já viu gente que vive fazendo papel de coitado, de sofrido? Você encontra com pessoas às vezes na rua, que dá até desânimo. Eu preciso confessar um pecado aqui para os irmãos. Eu conheço um sujeito que ele é a encarnação do desânimo. Você olha para ele e você fica deprimido pela depressão dele. Um dia ele estava passando na rua, e eu vi que ele estava passando, eu falei assim: Senhor, eu não vou passar no mesmo lado que ele. E mudei de lado. Porque basta encontrar com o sujeito, que eu lembro daquele desenho animado. Ó céus, daquela hiena maldita. Ó vida, ó desgraça, nada dá certo. Paulo não encarna isso. Ele era, na verdade, um homem maduro. E eu afirmo que o vitimismo é a antítese da maturidade cristã. Nós hoje temos em nossas igrejas inúmeros meninos e meninas que fazem bico por qualquer coisa simplesmente porque estão passando por uma situação adversa. Outro dia, uma moça chegou para mim e falou o seguinte: pastor, eu estou vindo aqui à igreja, eu estou feliz, está sendo muito bom, eu estou aprendendo muito, mas depois que eu entrei aqui, tudo começou a dar errado. Fui demitida, briguei com a minha mãe, estou vendendo almoço para comprar janta, a situação está complicada, eu estou pensando seriamente em ir embora, porque lá fora eu acho que é melhor. Eu falei: se você quiser ir, por favor. Quantos homens não são imaturos? Nós vivemos hoje numa crise de masculinidade da igreja absurda. Homens que não sabem lidar com adversidades. Homens que não conseguem entender que o Deus soberano usa todas as situações e todas as circunstâncias para nos moldar e para nos ensinar. E quando enfrentam batalhas espirituais ou quando passam por situações difíceis, são tomados por esse espírito do coitadismo. Paulo glorificou a Deus porque ele era um homem maduro e entendia que a vida é de montes e vales, sombras e luzes, altos e baixos, que é impossível passar pela existência incólume e expressões com que vivenciamos ou experimentamos no dia a dia. Ao contrário de muitos, o que Paulo faz é à meia-noite cantar. Na verdade, o que ele faz é entoar um louvor a Deus. Na perspectiva paulina, quem canta assim, os males espanta. E ele canta para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E eu não sei, talvez eu cometa uma heresia agora, mas eu tenho a impressão que aquele cântico paulino, ou com aquelas canções entoadas por nossos irmãos na prisão, talvez expressasse aquilo que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, verso 38 e 39, que diz: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na verdade, o que Paulo fez, é claro que talvez ele não tenha falado isso ou cantado isso, mas o que Paulo fez naquele momento de adversidade foi glorificar a Deus pelo fato inquestionável que Paulo conhecia e confessava a existência de um Deus que controla tudo e que tem seus planos debaixo de sua vontade soberana e que, conforme a sua vontade soberana, é capaz até mesmo de usar o diabo conforme os seus desígnios. Aliás, o reformador alemão Martinho Lutero, ele costumava dizer que o diabo é um diabo de Deus. Você já ouviu algumas pessoas dizendo o seguinte: não, pastor, ou irmão, olha, está tendo muita luta, talvez essa luta, esse obstáculo seja um sinal de que Deus não esteja aprovando aquilo que eu estou fazendo. Em alguns casos, sim, mas em boa parte, não. O fato de
obtermos, ou experimentarmos, ou vivenciarmos, ou lidarmos com obstáculos, não significa efetivamente que Deus não esteja abençoando o trabalho das nossas mãos. Às vezes, é o sinal claro e inequívoco de que estamos fazendo o certo. E quando a gente resolve plantar igrejas, evangelizar, proclamar as boas novas, nós somos tomados, ou deveríamos ser tomados pela convicção de que batalhas serão presentes e constantes, e que mesmo diante delas nós não devemos e nem podemos desanimar. A sexta lição que a gente aprende é que Paulo glorificou a Deus quando confiou que ele tem tudo em suas mãos. Ele não podia fazer nada. Somente confiar que aquele que começou a boa obra concluiria. Somente confiar que aquele que o arregimentou e que enviou para o campo iria suprir as suas necessidades, fortalecer e dar-lhe graça para pregar o Evangelho. Sétimo lugar. Paulo glorificou a Deus quando proclamou a maravilhosa mensagem do Evangelho. E aí, meus irmãos, quando lemos Atos capítulo 16, a gente vê que essa era a missão prioritária paulina, sim. Ele prega o Evangelho para um grupo de mulheres, e dentre essas uma mulher vendedora de púrpura, Lídia, que é convencida pelo Espírito Santo, regenerada e convertida. Ele manifesta a beleza e a glória do Evangelho ao libertar pelo poder do Evangelho do nome de Jesus uma menina que era escrava do diabo. Ele prega e manifesta o Evangelho à vida de um carcereiro, de um funcionário público que precisava desesperadamente da graça de Deus, e você percebe nitidamente que Paulo tinha por objetivo proclamar a maravilhosa mensagem do Evangelho. Isso me faz lembrar de Richard Baxter, pregador puritano, que costumava dizer que as prioridades do pastor são, primeiro, pregar o Evangelho. O pastor não foi chamado para fazer outra coisa a não ser pregar o Evangelho. A igreja não foi chamada para fazer outra coisa a não ser pregar o Evangelho. Nós não fomos chamados para promover entretenimento, nós não fomos chamados para promover assistência social, um tipo de assistencialismo que leva as pessoas a, de alguma maneira, terem as suas necessidades físicas ou naturais supridas. A igreja e o ministério e o pastor foi chamado para anunciar o Evangelho. Eu estava na Espanha, numa cidade chamada Ocanha, 150 quilômetros de Madrid. Essa cidade é uma das cidades mais antigas do todo o território espanhol. Você encontra nela ruínas do Império Romano. E uma senhora com seu filho soube que um pastor estaria ali. E ela resolveu viajar cerca de 80 quilômetros a 100 para me encontrar. E ela chegou no local onde eu estava hospedado e falou: eu gostaria de ouvir o que é que o senhor tem a dizer. E por 30, 40 minutos, aproximadamente, eu fiz a exposição do que significava o Evangelho. Quando eu terminei de falar, aquela mulher começou a chorar compulsivamente. E ela me fez uma pergunta que eu não soube responder. Ela disse: por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? Na minha cidade não tem um testemunho do Evangelho sequer. Nas cidades vizinhas não possuem um testemunho do Evangelho sequer. Se o Evangelho é esta boa notícia, por que vocês demoraram tanto? Como, por exemplo, explicar para aquela mulher que a igreja brasileira é uma igreja rica, que possui recursos, mas que não tem prioridade de enviar missionários para Filipos. Como explicar para aquela mulher que a igreja brasileira é uma igreja que possui condições financeiras e, ao mesmo tempo, possui condições de treinar missionários autóctones, não tem investido na pregação do Evangelho. O problema é que os pastores perderam o foco, perderam a visão de pregar o Evangelho para a glória de Deus
e passaram a pregar um tipo de mensagem que parece o Evangelho, mas que não é o Evangelho. Quando você lê Atos capítulo 16, você percebe que a oportunidade, ou toda oportunidade que Paulo tinha, ele pregava o Evangelho. Richard Baxter diz também, em segundo lugar, que a prioridade de um pastor é ensinar as Escrituras. E, por fim, pastorear almas. Deixe-me trazer algumas afirmações daquilo que seja o Evangelho. Primeiro, o Evangelho é uma mensagem desprovida de libertinagem. O que a gente vê, por exemplo, sendo anunciado nos dias de hoje quanto ao que seja Evangelho, meus irmãos, eu posso lhes afirmar com absoluta convicção de que isso não é o Evangelho. O Evangelho que proclama que Jesus é um tipo de paz e amor. O Evangelho que anuncia e que leva o indivíduo a pensar de que Deus é um tipo de galardoador que tem por objetivo somente proporcionar e produzir benesses na vida do indivíduo, ou ofertar, ou oferecer ao sujeito bênçãos oriundas do céu. Isso não é o Evangelho. Segundo lugar, o Evangelho não é uma mensagem desprovida de legalismo. É interessante que quando você vê Paulo anunciando o Evangelho, aquele carcereiro, ele não diz o seguinte: olha, meu amigo, você precisa fazer algumas coisas. Porque o carcereiro pergunta para ele: o que é que eu posso fazer para ser salvo? A expressão usada no grego ali aponta etimológica, o étimo dela aponta efetivamente de que aquele cara estava querendo saber como ele podia ser salvo mesmo, não do Império Romano, mas como ele podia ser salvo efetivamente da perdição eterna. Porque quando o local treme, ele tem a nítida convicção e certeza de que aquilo era algo sobrenatural. E o Deus soberano usou aquilo para falar o coração daquele homem. E você não vê Paulo anunciando ou pregando um evangelho encharcado de libertinagem ou até mesmo de legalismo. Ele é claro, ele diz: crê. O evangelho não é uma mensagem desprovida de achismos, de misticismos, de esquisitices, de crendices e de invencionices. O evangelho é a mensagem simples que diz para o homem crer. Isso me faz lembrar da conversão de Charles Haddon Spurgeon. No dia 9 de janeiro de 1850, um jovem de 17 anos sai andando pelas ruas da sua cidade na expectativa de encontrar uma igreja e perguntar a um pastor o que é que ele podia fazer para ser salvo. Nevava copiosamente naquele dia. E ele chega perto de uma igreja metodista, vê a porta aberta e entra. E o templo estava vazio. Poucas pessoas, praticamente poucas pessoas estavam lá. Muitos não tinham conseguido chegar em virtude da nevasca, inclusive o pastor. E um homem está pregando e Spurgeon, na sua autobiografia, diz que possivelmente era um dos oficiais da igreja. E Spurgeon fala também que não era um homem muito culto, ele não era alguém que dominava muito bem a língua, o vernáculo. E aí ele ouve a mensagem e aquele homem começa a fazer a exposição de Isaías capítulo 45, verso 20, que diz: olhai para mim sereis salvos. E aquele homem dizia o seguinte: você não precisa fazer outra coisa a não ser olhar, você não precisa levantar a mão, você não precisa, e eu estou parafraseando agora, pular, entrar no reteté de Joval, fazer ou seja lá o que for, basta olhar para Cristo. Terceiro lugar, ou quarto lugar, o Evangelho não é o oferecimento de alguns princípios que podem ajudar alguém a mudar de vida. Você não vai ver em Atos capítulo 16, Paulo chegando para os caras que estavam lá, ou para aquela empresária, dizendo o seguinte: olha, eu vim trazer aqui para você alguns princípios para que você possa impulsionar o seu business, o seu negócio. Você não vê Paulo chegando ali e dizendo o seguinte: olha, eu vim trazer a você alguns princípios ou pressupostos que vão nos ajudar a ter uma vida efetivamente mais plena, mais feliz.
Você não vê Paulo pregando o evangelho social, indignado pela escravidão de uma menina que estava sendo oprimida pelos seus senhores, mas você vê Paulo pregando o evangelho que confronta o pecado, que confronta o pecador e que leva o homem a entender de que não existe salvação fora de Cristo. A visão missionária de Paulo era anunciar o evangelho, era proclamar o evangelho. O evangelho não é a pregação de conceitos moralistas. Aliás, permita-me, pastor Jodicley, abrir um pressuposto quanto a isso. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas como cresce no Brasil essa questão do evangelho moralista? Sabe daquela música antiga que se cantava antigamente nas escolas dominicais, eu não sei se ainda canta, para as crianças, cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê. Alguém conhece essa canção, né? Eu tenho horror a essa canção. Horror, horror. Eu fico imaginando um velhinho de barba branca apontando o dedo, barbudo, vestido com a camisa do Flamengo, tentando oprimir a criança. Coisa horrorosa. A gente vê o moralismo tomando conta de inúmeros púlpitos que dizem para as pessoas: não, vocês precisam fazer para que vocês possam ser salvos. Não, a salvação é pela graça. Paulo anunciava Cristo, e quando ele anunciava o Cristo, o poder do evangelho vinha sobre os eleitos, e esses eram impactados por essa mensagem poderosa. O Espírito Santo os regenerava, os transformava, e aí sim eles passavam a viver a vida de forma diferente. O problema é que muitos têm pensado que a igreja precisa enviar missionários para pregar pressupostos moralistas. E aí, nessa perspectiva, as relações com a cultura, elas são vistas e enxergadas dentro de uma perspectiva patológica, adoecida, às vezes até mesmo esquizofrênica. O Evangelho, pregado por Paulo, é a pregação inequívoca e inexorável de que a salvação se dá mediante a graça e pela fé em Cristo Jesus. Você sabe o que fazia Paulo um ministro diferente? É que quando ele saía a campo, plantando igrejas, estabelecendo igrejas nas cidades mais variadas do Império Romano, ele não negociava a mensagem, ele pregava Cristo. Eu falo isso no livro Reforma Agora. A igreja não tem o direito de pregar outra mensagem, a não ser o Evangelho. E aí a pergunta é: se o Evangelho é poderoso para transformar o coração de pecadores, por que nós não temos pregado? Algumas respostas para isso. Primeiro, a igreja tornou-se um tipo de apedeuta da missão por desconhecer os mandamentos, a ordem imperativa dada por Cristo de pregar as boas novas, pelo fato inequívoco de que ela mesma não sabe o que é boa nova. Abandonamos as Escrituras. As estatísticas dizem, pastor Fábio, que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Quiçá os membros. Abandonamos a escola bíblica dominical. Eu tenho pregado do norte a sul, de leste a oeste. A maioria dos pastores reclamam dizendo que o povo quer tchu, quer tchá, mas não quer estudar a Bíblia. Dias difíceis. Vamos à aplicação do texto e ao caminho para o fim. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que a gente não deve desperdiçar a nossa geografia. E como eu tenho pensado nisso? Como eu tenho pensado nisso? Ele queria ir para Éfeso, Deus o leva para Filipos. E em Filipos, numa posição geográfica absolutamente diferente, ele é usado para a glória de Deus e para louvor do Senhor. Às vezes nós não sabemos por que nós mudamos de emprego, por exemplo.
A gente não sabe porque, às vezes, nós somos transferidos, ou fomos transferidos, você, de repente, é funcionário público, militar, seja lá o que for, para trabalhar numa outra cidade, a gente não sabe o motivo por quê. E aí a gente fica, às vezes, encucado com aquilo, reclamando, ou murmurando, ou chiando, porque a gente vai sair da nossa zona de conforto, né? Porque todos nós estabelecemos áreas de conforto, e a gente quer ficar ali e mostrar para todo mundo da favela que a gente nasceu, viver essa felicidade plena. Quando os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos da gente. O Deus soberano nos arregimentou, nos salvou com o propósito efetivo de que a gente viva para a glória dele e mais, para que a gente pregue o Evangelho. A sua missão é pregar o Evangelho. A sua missão é proclamar o Evangelho no seu trabalho, na sua universidade. Eu olho às vezes para as nossas universidades encharcadas e absortas nesse maldito marxismo cultural. E às vezes eu vejo os crentes quietos, fechados, sem permitirem de que de alguma maneira, de alguma forma, a verdade saia de seus lábios. Nós fomos chamados por Deus para proclamar o Evangelho. Aproveite a sua geografia. Outro dia eu estava na igreja e chovia a cântaros, como diz o irmão lá em Niterói. E eu não sei se Niterói é que nem Mesquita. Niterói, quando chove, a coisa complica, alaga tudo. Aqui eu acho que não. Bom, aqui não tem esse problema. E chovia muito e eu fiquei preso na igreja junto com minha esposa. Nós estávamos sem carro na ocasião, não tinha outro jeito a não ser andar pelas ruas. E fomos andando. E aí, já pronto para reclamar do governo, nós vimos duas crianças de 5 e 6 anos de idade, encharcadas na chuva, chorando compulsivamente. Nós paramos e perguntamos: cadê seus pais? E as crianças só choravam. E elas falaram: nós somos de uma favela aqui no Rio de Janeiro. E a gente teve que sair de lá, porque a situação está muito complicada. Nós pegamos aquelas crianças, levamos para casa, demos banho, comida. E no dia seguinte eu falei: onde vocês moram? Eu quero ir lá falar com seus pais. No alto do morro, a última casa do morro que tinha sido tomada pelo tráfico. E que estava expulsando a mãe com seus 3 filhos. Por isso aquelas crianças tinham ido embora, fugido, com medo de serem assassinadas. Eu peguei aquela senhora, levei para a igreja, consegui providenciar emprego. As crianças não estudavam, colocamos as crianças na escola. A família foi impactada pelo poder do Evangelho. A mãe foi batizada. E a vida daquela casa foi transformada pelo fato de que eu entendi que não precisava desprezar a minha geografia. Sabe qual é o problema da gente? A gente foi tomado pelo secularismo de tal forma que a gente reclama de barriga cheia e a gente fica preocupado somente com as nossas necessidades e esquece de que a nossa missão é proclamar o Evangelho de tal forma a ponto de que as pessoas possam ser envolvidas pelas boas novas de Cristo. Segundo lugar, crer na soberania de Deus que tudo governa. É Ele quem dirige os nossos passos. Eu lembro de uma história, talvez eu já tenha contado aqui, eu não sei, não me recordo, mas de um cara que ganhou um cavalo, pastor Josclei. E alguém chegou para ele e falou o seguinte: rapaz, você é um cara abençoado demais, você ganhou um cavalo? Que maravilha, olha, ganhar um cavalo em dias de Dilma é um espetáculo. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. 6 meses depois, o filho dele pegou o cavalo e foi galopar na pradaria, e o bicho se assustou com uma ratazana que passava, empinou e o menino caiu e ficou paralítico. E alguém chegou para o pai e falou o seguinte: rapaz, que maldição de cavalo. Você ter recebido esse cavalo de presente é uma desgraça. Joga esse cavalo, mata esse cavalo, some com esse cavalo. E o homem respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Passaram-se 6 meses. O reino daquele homem entrou em guerra e todos os jovens
foram convocados para a batalha, menos o que tinha ficado paralítico. E alguém chegou para o pai e falou o seguinte: que bênção de cavalo. Porque se você não tivesse recebido esse cavalo, né, o seu filho não tinha caído dele, e se ele não tivesse caído dele, ele tinha ido para a batalha, para a guerra, juntamente com os nossos filhos, e talvez não voltasse, como muitos dos nossos não voltarão. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. A gente não enxerga 10 minutos da nossa frente, a gente não sabe o que vai acontecer em 20 minutos, nós não sabemos o dia da manhã. O que a gente sabe é que o Deus soberano controla e governa todas as coisas. Paulo tinha isso. Terceiro lugar, pregue a Cristo aonde Deus te levar e a quem o Senhor mandar. Uma vez eu fiz uma coisa horrorosa. Eu estava com um dos pastores da nossa igreja, a gente tinha tirado um final de semana para orar, para buscar a Deus, e fomos para uma casa na região dos lagos. E aí teve uma manhã que o tempo estava chuvoso, e eu falei para ele: vamos andar na praia? E lá a gente ora na praia e tal, e a gente está lá andando na praia, né? Aí de repente eu vejo um cara entrando num cemitério, e aí esse indivíduo aqui chega para o amigo que está do lado e fala o seguinte: coitado, né, perdido, vai lá fazer oferendas aos mortos. Vamos orar pedindo para que Deus leve alguém lá para pregar o evangelho para ele. Eu ali. E às vezes é assim com a gente, né? Não, eu vou ligar para o pastor Judiclei lá no hospital. Oh, Deus poderoso. Não, essa é para o pastor Fábio. Uma igreja que entende o Evangelho é uma igreja que prega o Evangelho, que manifesta o Evangelho, que proclama o Evangelho em todos os aspectos, nos becos, nos guetos, nos morros, nas favelas, que envia missionários e que proclama que Jesus Cristo é o Senhor, e faz isso para a glória de Deus. O que nos leva ao quarto e último ponto. A gente precisa viver para a glória de Deus. Precisamos disso. E essa é uma reflexão que eu tenho feito diuturnamente. A igreja precisa viver para a glória de Deus. Estava conversando com Paul Stevens, que foi deão do Regent College no Canadá. E ele falou uma frase para mim que eu jamais esqueci. Ele disse o seguinte: a igreja ela deve viver para a glória de Deus. No domingo, quando ela se reúne, ela deve ser eclésia. E durante a semana ela deve ser diáspora. Eu concluo com uma frase do meu amigo Franklin Ferreira, que diz que nós somos de uma geração que perdeu a consciência da beleza da glória de Deus. Às vezes eu vejo igrejas dizendo o seguinte: não, nós não vamos investir em missões porque a nossa prioridade é reformar o templo. Sei de uma igreja que gastou R$1,5 milhão colocando o ar-condicionado no seu templo. Num mega espaço. Não estou dizendo que seja ilícito. O que eu quero dizer é que, às vezes, o nosso foco não é o foco correto. A vida é efêmera. Ela passa com rapidez. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente não está mais. Enquanto vivos, tudo o que fizermos deve ser feito para a glória do Senhor. Que Deus, pelo poder do nome de Jesus, continue fazendo dessa igreja uma igreja missionária. Que pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor continue fazendo dos irmãos comprometidos com a verdade, dispostos a investir financeiramente no campo, mas não somente isso, a ir para o campo, a pregar Cristo, a anunciar Cristo em mesquita,
em qualquer outro lugar desse país e até mesmo nos confins da terra. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol